fez porque não conseguiu fazer, certo? Então, assim, eu espero que vocês tenham lido, né, direitinho, para poder analisar bem a questão, né, e terem escolhido as respostas corretas, certo? Tanto de ética, como de geografia, como de história. Hoje vocês terão o de ciências, tá, gente? Vocês terão o simulado de ciências. Vocês sabem que o de ciências, ciências naturais, são 10 questões, né? Tanto de ciências como de matemática. São 10 questões apenas de ciência, certo? É o livro Porque de os arte? outros. É o livro de arte? É, eu ainda vou falar, viu, amor? Pronto. Então, assim, ó, vocês sabem que o de história, geografia e ética, né? São duas questões de ética, né? Quatro de geografia e quatro de história. Já o de ciências, não. São 10 questões só de ciências. Por favor, não deixem de fazer, certo? Porque é muito importante, tá? Para vocês estarem fazendo, se concentrando e fazer as respostas corretas, né? Porque afinal é a nota de vocês, né? Então, assim, vamos lá, né? Dar continuidade aqui à nossa aula, certo? Na aula passada, a gente ainda continuou com as cores expressivas, né? Eu passei para vocês a página 83, 84, 85 e 86, né? Do livro de artes. Foram essas 4 páginas que a tia passou na aula passada, né? Então, assim, na página 83, o que é que vocês deveriam ter feito, né? Vocês deveriam ter pesquisado, recortado e colado imagens de vários personagens que você conheça, né? Tia, que personagens são esses? Os personagens que vocês conhecem. Homem-Aranha, Homem de Ferro, Branca de Neve, Cinderela. Esses personagens, né? Depois vocês iriam escrever, né, sobre as características físicas e psicológicas, né? E depois iríamos conversar aqui com a turma a respeito desses personagens, certo? Que vocês. Ô tia, eu não colei, eu desenhei. Pronto. Aí algumas pessoas me perguntaram, né? Tia, eu não tenho como colar, eu não tenho como pesquisar imagens. Poderia desenhar? Poderia. Nós estamos aqui para resolver os problemas, né? A gente não vai deixar. Ai, porque eu não tenho como achar, a tia não vai aceitar eu desenhar. Não, não existe isso, certo? Aqui a gente tá e a gente resolve tudo, tá bom? Então, aqui vocês deveriam fazer isso, né? Pesquisar, desenhar ou colar, né? E escrever abaixo. Na página 85, vocês iriam escolher um animal e realizar movimentos semelhantes aos desses bichos. Todas as outras crianças deverão imitar você, pois desenhe os movimentos que você fez no espaço abaixo. Aí vocês, né, como eu falei, era uma questão pessoal, vocês deveriam escolher esse animal, certo? E na página 86, nós temos a questão 5. Agora todos vão escutar uma música e imitar os animais indicados. Lembre-se de observar os movimentos e representar os bichos com gestos. Depois desenhe como foi sua brincadeira. Pronto, teria sido, digamos que, um momento ideal para vocês terem, digamos que, terem. A gente está na sala de aula, né? Ter escutado essa música, ter representado um com os outros lá. Mas como isso não foi possível, né? Então, foi o que a gente fez. A gente teve que. Vocês tiveram que escolher uma música e vocês mesmos representar essa música nesse espaço abaixo, tá? Então, essa foi a atividade da aula passada, certo? Tia.
Eu escolhi a música Fazendidas e colei os animaizinhos. Pronto, muito bem. E eu posso Agora, falar o meu? pode. Eu desenhei um cavalo. Foi? Muito bem. Pronto. Agora, gente, o que é que eu quero de vocês? Vocês irão aí pegar o livro, né, na parte das artes integradas, tá? Essas artes integradas significa o quê, tia? Pronto, essas artes integradas significa, nós iremos falar sobre o narrador, certo? Na página, grudou aqui a página, 88, nós iremos falar sobre o narrador. Como assim? Ele vai falar de algumas histórias, certo? Vocês podem estar aí observando, né, que nós já vimos, né, estamos quase encerrando o nosso livro, tá bom? E, de antemão, como eu acho que vocês já até imaginaram, já devem estar até imaginando assim, eita, já vamos acabar o livro, e o que é que a gente vai ver depois? Pronto, não se preocupem, certo? Gente, que nós vamos ter alguma coisa para ver depois, tá? Tia, e nós vamos ver o quê? Pronto. Vocês lembram, eu acho que eu já até falei para vocês, em relação às nossas aulas de, gente do céu, de oficina de negócios. Quase que eu não lembrava o nome. Aqui na minha mente o nome não saía. Eu acho que eu já falei para vocês sobre o livro de oficina de negócios, né? Que vem na coleção. A gente trabalha sempre. Por quê? A gente tem que trabalhar porque nós temos a nossa feira do empreendedor. Tia, mas e como é que. Não sei como vai funcionar daqui para lá, certo? Mas o nosso livro vem na coleção e a gente vai trabalhar ele, certo? Independente de a gente fazer a nossa feira ou não, vai depender muito do momento que a gente vai estar vivendo, certo, gente? Então, assim, se a feira vai acontecer ou não, a gente não sabe, certo? Porque eu não sei como é que vai ser a nossa volta, né? Se nós iremos voltar, Tia, quando, eu não sei. olha aqui. Mas, assim, a gente vai ter a nossa feira, eu não sei, mas nós iremos trabalhar sobre isso, certo? Então, assim, gente, eu espero que. Eu acho que todos têm, né, o livro. Todos têm o livro de oficina de negócios. Então, nós estamos praticamente encerrando o nosso conteúdo de artes, certo? Esse praticamente será o último. Aliás, esse é o último, certo? A gente vai encerrar com ele, com esse conteúdo sobre o narrador. Não é hoje, certo? Porque tem muita coisa. Então, a gente vai encerrar, certo? Esse Tia, foi conteúdo. 89 até 96? Mas a gente não vai ver tudo hoje, tá? Nós vamos ver aos poucos, certo? Nós vamos ver aos poucos. Nós temos essa semana, deixa eu só olhar aqui no calendário, porque a nossa última semana do mês de julho, do dia 27 ao dia 31, será a nossa avaliação bimestral, certo? Pronto, para a gente começar o mês de agosto no segundo semestre, certo, gente? Eu também não sei como vai funcionar, se nós iremos continuar com as aulas online ou presenciais, não sei. Então, assim, nós temos essa semana, certo? Que é de simulado. A outra semana nós teremos aula, certo? E a última semana será a nossa avaliação bimestral, certo? Que é do dia 27 ao dia 31. Então, assim, nós temos aí praticamente, nós temos essa restinho de semana e mais 2 semanas ainda do mês de julho, certo? E a gente vai ver esse conteúdo de artes, certo? Olhem bem, ouçam bem. Nós iremos ver esse conteúdo de artes
essa semana e a outra. A tia vai dividir aqui, né? Aliás, a tia já dividiu, certo? Para a gente poder trabalhar. E em agosto, no segundo semestre, a gente começa com o livro de oficina de negócios, certo? Com o livro de empreendedorismo. A gente também precisa trabalhar ele, tá bom? Então vamos lá. A disciplina vai ser de artes? Vai, mas a gente vai trabalhar com o livro de oficina de negócios, tá? Vamos lá. Na página 88, ele vai falar sobre o narrador. Nós já vimos em algumas aulas passadas sobre as narrações, né? Como é que fala? Deixa eu ver aqui, foi até Sim. na parte do. A gente, se a gente vai ter prova de oficina, Não, não. Isso aí é uma coisa que a gente vai estar verificando mais na frente, tá? Então vamos lá. O narrador, ele é quem narra, quem conta a história, certo? Isso a gente já sabe. Por exemplo, eu vou fazer uma peça de teatro ou uma história, certo? Mas aqueles personagens não irão participar oralmente, né? Eles vão estar ali apenas fisicamente. Por quê, tia? Eles estão ali fazendo o papel deles, certo? Mas o narrador é quem vai contar a história. Narrador, ninguém vê o narrador, a gente apenas escuta, certo? Às vezes pode acontecer de o narrador ele se intrometer, né? Que é o intruso, né? Que nós temos, como eu já falei para vocês, nós temos vários tipos de narradores. Mas, gente, assim, narrador ele é quem narra e quem conta a história. Por exemplo, vão fazer a peça teatral. Eu vou ser a narradora. Então, eu escrevo a história, certo? Eu narro a história e eu conto a história. Mas também pode acontecer de eu já pegar uma história pronta e eu ser apenas um narrador, certo? Quando uma mesma história é contada por narradores diferentes, a gente já viu sobre os narradores, né? Nós temos os narradores, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na parte do teatro, que é o que a gente viu, né? Eu acho que a gente viu, né? A parte do teatro. Vimos. Pronto. Ah, mas eu não sei se a gente conseguiu ver sobre os narradores. Eu acho que no livro de vocês não tem. Eu acho que não, mas só um instantinho que eu vou dizer aqui. No livro, tem um livro aqui que tem o nome dos narradores, que é para vocês já entenderem como é que funciona o teatro, certo? Nós temos vários tipos de narradores. Como assim, tia? Pronto. Nós temos o narrador personagem, certo? O narrador personagem, gente, é aquele que conta, né, a narrativa com o seu ponto de vista, certo? Ele conta aquela narrativa com o que ele acha que deve acontecer, certo? Com o ponto de vista dele. Ah, eu acho que deve acontecer assim. Então, ele vai lá e narra a história daquela maneira. Esse é o narrador personagem. Nós temos também o narrador personagem testemunha, né? Que é aquele que conta a narrativa sobre o seu próprio ponto de vista. Ele faz parte da narrativa, mas é um personagem secundário, certo? Ó, essa parte aqui não tem no livro de vocês, a tia tá só mostrando, certo? Para vocês. Tem o narrador observador, certo? Que é aquele que conta a narrativa sobre o seu próprio ponto de vista, mas ele não faz parte da história, certo? Ele tem um papel semelhante ao de um espectador, ele fica por trás dos panos. Temos o narrador intruso, certo? Que ele, além de observar e contar a história, ele ainda faz comentários, né, sobre os acontecimentos que narra. Então, o narrador intruso é aquele que observa, conta e ainda se mete fazendo comentários. E o narrador onisciente, né, que é aquele que, além de narrar os acontecimentos, né, ele ainda conhece toda a história. Ou seja, eu vou
eu sou um narrador onisciente, então eu sei daquela história, eu conheço toda aquela história e eu irei contar, né? Inclusive, eu sei até o pensamento dos personagens. Então, esse é um narrador onisciente, certo? Então, nós temos esses 5 tipos de narradores: narrador personagem, o narrador personagem testemunha, o narrador observador, narrador intruso e o narrador onisciente, certo? Esses são os tipos de narrador. A tia não vai entrar muito em detalhes, porque o livro de vocês está mais resumido, certo? Então, assim, existem vários tipos de narradores, né, que participam das histórias. Não é só aquele, eu vou narrar a história, eu vou contar aquela história, não vou aparecer, eu sou o narrador. Não, existem outros tipos de narradores que futuramente vocês irão ver. Então, quando, né, uma mesma história ela é contada por narradores diferentes, certo? Em geral, as narrativas também são diferentes. Pode ser a mesma história, certo? Digamos que nós vamos fazer uma peça teatral sobre a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu vou narrar, eu sou um narrador e eu vou narrar aquela história. Eu vou narrar aquela história da minha maneira. Eu conheço a história, eu vou narrar aquela história, mas eu vou contar da minha maneira, certo? Aí, digamos que vocês estão fazendo a peça teatral, a Clarice vai ser a narradora. Ela vai contar da maneira dela, certo? Ela vai contar a história da maneira dela, ela vai narrar a história da maneira dela. Então, cada narrador, ela vai contar aquela história de maneira diferente, certo? As narrativas também ficam diferentes, porque cada um tem o seu ponto de vista. O meu pensamento sobre a história da Chapeuzinho Vermelho pode ser diferente do que a Clarice pense, certo? Então, assim, de qualquer maneira, quando for narrar, cada um vai narrar da sua maneira, certo? Assim, os narradores diferentes têm pontos de vista diversos. Ah, ela pode pensar igual a mim? Pode, mas vai ter alguma coisa que vai estar diferente. Por quê? Porque nós temos pensamentos diferentes. Isso já é lógica para todo mundo, né? Nós sabemos que nós todos somos iguais perante a Deus, né? Deus vê todos nós como iguais, só que nós somos diferentes aqui na Terra, certo? Cada um tem o seu pensamento, o seu ponto de vista. Eu posso pensar de uma maneira e a Carol, a Maria Clara, pensar de outra, porque elas têm o pensamento delas. Pode acontecer de a gente pensar igual e concordar com a mesma coisa? Pode. Isso é natural do ser humano. Mas também a gente discorda e não é, concorda com todas as coisas, certo? E do mesmo jeito acontece com as histórias, né? Narrador, cada um tem o seu ponto de vista, certo? Foi o que eu disse para vocês agora. Nós temos 5 tipos de narradores. Cada um tem o seu ponto de vista. E cada um vai narrar a história de maneira diferente, certo? Tem aquele que não gosta de aparecer e fica por detrás das cobertas, e a gente só escuta a voz. Já tem aquele que é, digamos que, usando uma palavra aqui mais popular, que é intrometido, que é metido, certo? Que gosta de aparecer, certo? Então, assim, de acordo com o pensamento, os narradores também têm os pontos de vista Tia, diferentes. em vários filmes da Netflix e em outras coisas, tem narrador. Uhum, certo. Pronto. Então, assim, Mas o aqui que eu ele. mais achei legal foi os Willoughbys, que o narrador é um gato, só que é um gato azul. Sei. Que não Eu tô ainda não vendo. vi, não cheguei a ver ainda. Pronto, então vamos lá. Folclore. Nós vamos ver aqui o folclore, né? A arte de contar a história. Vocês conhecem esses personagens? Com certeza, né? Nós temos aí a sereia, o Saci Pererê, o lobo, né? Todos eles fazem parte das lendas e dos mitos do folclore brasileiro, certo? O pico. Uhum. Todos eles fazem parte, né? Dessas lendas e de alguns mitos, né? Na página 89, vocês irão preencher agora, tá? Peguem aí o lápis de vocês e vamos preencher junto com a tia aí na página 89, certo?
página 89, peguem o lápis e vamos preencher, tá? Primeiro, você já ouviu alguma dessas histórias? Com certeza, né? Então vocês colocam sim. Coloquem aí sim. Quais? Aí vocês vão colocar a que vocês ouviram. Eu ouvi a da sereia, Yara. Eu ouvi a do Saci Pererê, certo? Aí vocês Tia, colocam lá. não Oi. pode falar qual eu já li, ia ser o folclore todinho. Folclore todinho. Então você coloca. Você coloca sim. Você pode colocar se você já leu todas, certo? Quem não ouviu, né? Eu tô dizendo assim, o sim, Não dá pra eu ver a senhora. mas eu tô aqui, amor. Minha câmera tá ligada. Pronto, então aí na página 89, na primeira questãozinha que tem lá, vocês colocam. Você já ouviu alguma dessas histórias? Se vocês já ouviram, aí, né, eu tô dizendo assim sim, porque são histórias já muito antigas, né, com histórias conhecidas. Então vocês colocam sim. Quais? No caso, o Abner, ele disse que já leu todas, né? Então ele coloca todas as histórias do folclore brasileiro. Mas quem não leu, eu só ouvi a da Yara, só ouvi a do Saci. Aí vocês colocam, né? Só a que vocês já ouviram, tá? Embaixo tem assim, de qual a você mais gostou? Aí você vai colocar qual foi a história que você mais gostou. Tia, eu gostei da história do Curupira. Aí você coloca, certo? Você vai colocar a história que você mais gostou, certo? Tia, engraçado que o Curupira tem os pés pra trás. Uhum, é, Calcanhar e os calcanhar pra frente. Tia, eu vou é, tentar sair aqui pra poder ver a senhora, que eu não tô vendo. tá bom. Vamos lá continuar aqui, certo? Aí aqui embaixo ele vai falar um pouco sobre o Curupira, certo? Ouçam comigo, tá? O Curupira. Curupira, ele é um ser, né, tipicamente da floresta, não aparecendo em áreas urbanas. Ele vive na floresta, ele não aparece nas áreas onde a gente vive, né? O Curupira, ele é um anão, certo? De cabelos ruivos, cuja característica principal é os pés virados, né? Para trás. Ou seja, os calcanhares são para frente, né? Diferente do nosso. Os calcanhares são para frente e os dedos para trás, certo? Essa particularidade lhe é especialmente útil, né, para uma de suas maldades prediletas, né? Fazer o quê? Fazer as pessoas perdidas na mata seguirem as pegadas que, afinal, não levam a lugar nenhum. Claro, se ele anda com a frente dos pés para trás, claro que se ele for para frente, vai dar a entender que ele está indo para outro lado, né? Tia, tipo assim, ele tá indo pra frente, aí o pessoal que tá tentando pegar ele vai Vai pra para trás. outro caminho. É, Então, quando ele anda pro norte, ele tá indo pro sul. Quando ele anda pro sul, ele tá indo pro norte. vai indo Pro para o norte, desse jeito. oeste, pro oeste. Pro oeste e pro leste. Deixa eu continuar, né? Para que isso não aconteça, caçadores e lenhadores costumam suborná-lo, né? Com iguarias deixadas em lugares estratégicos. O Curupira, distraído com tais oferendas, esquece-se de suas artes e deixa de dar suas pistas falsas e seus chamados enganosos, que imitando a voz humana, para desviar os que estão na floresta no rumo certo. Então, ele já tem essa outra tática, né? Os caçadores já tentam pegar ele e ele tem essa outra tática, né? De imitar a voz humana para despistar os caçadores. Sendo um mito difundido no Brasil inteiro, suas características variam bastante, né? Que enormes orelhas, né? Tem enormes orelhas aqui, é totalmente calvo ali, possui dentes coloridos acolá, usa machado feito do casco de jabuti
e etc. Quando ele bota etc, é porque tem entre outras características, certo? Então, assim, ele não é totalmente igual, certo? Ele pode ter características diferentes, certo? Pronto. A atividade que vocês irão fazer é a página 90 e a página 91. Na questão 1, diz assim, ó, você leu uma das lendas do folclore brasileiro, que foi o Curupira que a gente leu agora. Aproveite o espaço abaixo para criar um desenho que também lembre o folclore, certo? Então, a gente leu sobre o Curupira e vocês vão desenhar aqui embaixo um desenho que represente o folclore, certo? Na questão 2, diz assim: cada região do Brasil possui suas lendas e seus mitos. Você saberia contar uma história folclórica de sua região? Aí vocês aí, com a ajuda do papai e da mamãe, né, irão fazer essa questão. Na 3, há diversas formas de o narrador contar uma história. A. Escreva uma história que comece com era uma vez. Depois, faça um desenho que represente a narrativa. Então, é essa que vocês irão fazer, certo? Vocês irão fazer a da 3 e a B da 3 da página 92. A questão 4 vocês não façam, tá? Oi. Dessa história aqui, eu gosto do lobisomem. Pronto. Aí na questão B, observe as imagens em sequência e escreva uma história a partir delas. Pronto, é isso que vocês irão fazer. Observar essa imagem e irão escrever uma história através dela. Lembrando, questão 4 não é para fazer, certo? Entendido? Vamos lá, né? Então já são 8h30. Vocês terão agora o horário de fazer o simulado, certo? Gente, prestem atenção, leiam muito, certo? Antes de responder, para não se confundir com questões, tá? Que página é mesmo? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, tá? Página 90 e 91. Então, ó, tchau. Beijos para vocês, tá? Até a outra semana. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, valeu e fui. Até amanhã e boa sorte.